Alocação de ativos. Você conhece essa que eu considero ser a melhor estratégia de investimentos? A mesma estratégia que eu utilizo na gestão da carteira de meus clientes, cujo patrimônio total já soma mais de 50 milhões de reais? Seja bem-vindo ao Clube do Valor. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou planejador financeiro CFP e gestor de investimentos devidamente credenciado pela CVM. E nesse vídeo, que na verdade é um upgrade de um vídeo antigo aqui do canal, eu quero falar mais a respeito da estratégia de investimentos baseada na alocação de ativos. Vou apresentar essa estratégia, mostrar como ela funciona e compartilhar os principais benefícios de quem a utiliza. Ficou interessado? Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Afinal de contas, ele é um dos mais importantes que eu já postei aqui no canal e pode abrir a sua mente quando o assunto é gestão de investimentos. E não se esqueça de deixar o seu like e verificar se você já está inscrito aqui no canal do Clube do Valor. Postamos vídeos como esse todas as semanas e estamos aqui para ajudar pessoas como você a ter mais tranquilidade financeira. Você já sentiu a dificuldade de não saber o que fazer com o seu dinheiro quando o assunto é tomar uma decisão de investimentos? Já teve a sensação de que todo mundo quer te convencer de que um ativo X, Y ou Z é o melhor do mercado e de que você deveria investir nesse ativo agora mesmo? Compre hoje mesmo essa ação aqui da Bolsa de Valores. Ou agora é a hora do dólar. É mais ou menos disso que eu estou falando. Mas não se preocupe, esse é o problema de muitos dos investidores. Na verdade, saber qual investimento escolher é uma dificuldade extremamente comum dos investidores que não possuem uma estratégia de investimentos. Ou seja, da maioria esmagadora dos investidores. É por isso que nos próximos minutos eu vou te mostrar o que é uma estratégia de investimentos e explicar em detalhes usando como exemplo o método de alocação de ativos. Repito, essa é, na minha opinião, a melhor estratégia de investimentos que existe e ela é capaz de colocar a gestão da sua carteira de investimentos praticamente no piloto automático. Antes de falarmos sobre a estratégia de alocação de ativos em si, é importante entender o que é uma estratégia de investimentos. Como o próprio nome sugere, a estratégia de investimentos nada mais é do que o plano que o investidor, você, vai seguir na hora de realizar os seus investimentos. Alguns investidores não seguem estratégia alguma. Dessa forma, eles acabam alimentando a estatística de pessoas que perdem dinheiro nos diferentes ativos do mercado. Outras pessoas até seguem uma estratégia, mas não a documentam. Assim, frequentemente não sabem o que fazer com o dinheiro e ficam bastante perdidas em meio ao excesso de informações. Porém, uma parcela muito pequena de investidores segue rigorosamente um plano. Estes são os que geralmente se destacam, têm maior rentabilidade e colhem bons frutos no mercado financeiro. Vale destacar ainda que existem várias estratégias de investimentos diferentes, dependendo do objetivo ou até mesmo do perfil do investidor. A estratégia de alocação de ativos, que é a que eu quero te apresentar aqui, é focada em investidores que querem diminuir consideravelmente o risco de seus investimentos, maximizar a rentabilidade da sua carteira e que possuem objetivos com horizonte de longo prazo. E no que se baseia essa tal de alocação de ativos? Essa estratégia visa simplificar o processo de investimentos. A alocação de ativos se baseia em uma carteira ideal desenhada para o seu perfil de investidor e considerando os seus objetivos financeiros. Esse gráfico que aparece na tela agora é um exemplo de uma alocação hipotética. Nela, podemos ver que os 70% do patrimônio está alocado em renda fixa e outros 30% está alocado em renda variável. Por enquanto, não se preocupe com as subdivisões do gráfico. O importante é você entender que esse é um exemplo de alocação de ativos. Esse é o desenho ou plano que vai servir de parâmetro para os investimentos que serão realizados no futuro, claro que considerando que você tenha o perfil adequado para seguir essa composição patrimonial. O objetivo do investidor que segue essa estratégia, esse desenho de carteira, é manter o seu patrimônio mais parecido possível com a alocação previamente estabelecida. Ou seja,
fazer aportes e vender ativos com o objetivo de rebalancear a carteira, buscando sempre trazer ela para essa composição ideal. Mas quais são as vantagens de utilizar essa estratégia de alocação de ativos? A primeira delas é a redução de risco. Como essa estratégia se baseia na alocação em várias classes de ativos, o risco para a carteira é reduzido consideravelmente. Esse é o benefício da diversificação, um dos pilares dessa estratégia. A segunda vantagem da alocação de ativos é a redução de custos. Isso é feito de duas formas diferentes. A primeira é através do investimento em ativos baratos. Esses são os ativos que possuem baixas taxas de administração. A segunda forma de reduzir os custos é através da redução da quantidade de operações realizadas, especialmente em bolsa de valores. Utilizando essas duas estratégias, é possível diminuir consideravelmente os custos de investimento e, por consequência, aumentar o retorno da sua carteira. A terceira vantagem dessa estratégia é a facilidade de compreender e dominar a sua aplicação. Afinal, você não precisa ser um expert para colocar em prática a alocação de ativos. A propósito, não ser um expert pode até ser um dos seus diferenciais como investidor. Assim, você estará livre de sofrer com os malefícios do excesso de confiança, um viés comportamental muito presente na indústria financeira. Outra vantagem bem importante da alocação de ativos é o tempo. Por ser uma estratégia fácil de entender e de aplicar, você não precisará dedicar longos períodos de tempo para cuidar da sua carteira. Alguns minutos por mês já serão o suficiente. Assim, você pode gastar o seu precioso tempo fazendo coisas que realmente gosta, como passar mais tempo com a sua família ou se dedicando a algum hobby que você goste de praticar. Se você se identificou com um investidor que fica confuso e não sabe o que fazer com seu dinheiro na hora de investir, aqui vai uma outra vantagem para você. A estratégia de alocação de ativos confere maior clareza nas ações a serem tomadas por responder logo de cara quando comprar e quando vender um ativo. E isso sem levar em conta os vieses emocionais que podem prejudicar totalmente a nossa tomada de decisão. Agora que você já sabe o que é e quais são as vantagens da estratégia de alocação de ativos, está na hora de conhecermos melhor o seu funcionamento. Você se lembra desse gráfico aqui? Ele representa uma alocação hipotética que usamos para explicar o que é a alocação de ativos. Agora está na hora de entender quais são as 6 classes que devem compor a sua carteira de investimentos. A classe de Ações Brasil faz referência a investimentos em ações de empresas brasileiras, ou seja, ações ou ETFs também de companhias nacionais expostas à economia nacional e à realidade do Brasil. Na classe Ações Estados Unidos, o principal ativo são os ETFs, uma forma muito fácil de atrelar a sua carteira a empresas estrangeiras, numa realidade de país desenvolvido e também de forma a dolarizar essa parcela da sua carteira, ou seja, de fazer uma proteção de moeda. Para a classe de imóveis, se você for investir via mercado financeiro, o caminho que eu mais gosto é investir em fundos imobiliários. Porque essa é, na minha opinião, o jeito mais fácil e eficiente de se investir no mercado imobiliário. Na classe dos ativos de renda fixa pós-fixada estão os investimentos que possuem a rentabilidade atrelada a um indicador financeiro, como a taxa Selic ou a taxa CDI. A classe de renda fixa pré-fixada, por sua vez, faz referência aos ativos cuja rentabilidade é definida no momento da aplicação. Por fim, na classe de renda fixa inflação estão os investimentos que protegem o investidor do poder corrosivo da inflação. Mas como saber qual o percentual a ser investido em cada uma dessas classes de ativos, ou até mesmo quais dessas 6 classes de ativos incluir na sua composição ideal de carteira? Essa é a parte mais difícil da aplicação dessa estratégia. Afinal, para chegarmos a uma resposta, é preciso levar em conta o perfil do investidor e seus objetivos financeiros. E como cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu perfil próprio e seus próprios objetivos. Portanto, cada pessoa tem a sua carteira ideal de investimentos única.
Portanto, como você deve ter percebido, não existe uma composição de carteira ideal para todos os investidores. Dependendo das suas características, pode ser que o investidor tenha percentuais diferentes em cada classe de ativo. Porém, não importa qual seja a sua distribuição, a carteira eventualmente precisará passar por um rebalanceamento, e isso é o essencial para manter a estratégia de pé e para trazer sucesso a seus investimentos. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo do Clube do Valor. Aqui você aprendeu o que é, como funciona e quais são as vantagens da estratégia de alocação de ativos. Essa é uma ótima estratégia para você que está buscando a sua independência financeira, um dos objetivos da maioria dos investidores. Se você é uma dessas pessoas, eu tenho certeza que você também gostará bastante da nossa ferramenta para cálculo de independência financeira. Com ela, você descobrirá quanto falta para você finalmente começar a viver com base nos seus investimentos. O link para acessá-la está aqui na descrição. E você, já conhecia a estratégia de alocação de ativos? Qual é a estratégia que você utiliza atualmente nos seus investimentos? Compartilhe comigo aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!